eu já pedi a minha forneria original. Peça a sua com o cupom CHARLA10. Link na descrição. Vamos começar então a falar sobre o Vasco da Gama, cara, né? Você falou aqui que você, né, frequenta São Januário, seu time... Posso falar um negócio? Eu sempre falo um negócio aqui e não é com o intuito de desafio, mas de tentar conhecer alguém. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não conheço, deve existir, eu não conheço, um torcedor do Vasco que tenha ido na decisão do Campeonato Brasileiro, só tô falando dos grandes títulos do Vasco, na decisão do Brasileiro de 89... Vasco campeão brasileiro. Vasco campeão brasileiro de 97. Isso. Vasco campeão brasileiro de 2000. Vasco campeão da Libertadores da América em Guayaquil. Eu fui nesses jogos. Eu não conheço um torcedor do Vasco que tenha ido. Em todos eles. Em todos eles. São os maiores títulos do Vasco, Sim. além do título de 74, que eu tinha 3 anos de idade. Então eu não fui. Esses 3 títulos do Vasco de campeão brasileiro, o jogo da Libertadores em Guayaquil. Eu fui em São Januário, em Guayaquil. Eu não conheço. Já falei isso várias vezes, em vários canais, até de canais de Vasco. Quando a TV Globo reprisou a final da Libertadores em Guayaquil, eu dei muita entrevista falando sobre o jogo, né? Porque eu fui no jogo e falei isso, cara, eu não conheço nenhum torcedor, nem os caras de torcida organizada que vão a tudo. Eu não sei, nunca vi ninguém falar que tenha ido em todos esses jogos aí. E isso é legal, que mostra a história que você tem com o Vasco. Você acha que o Vasco, eu pelo menos acho, é o pior momento da história do clube. Claro. Pior momento. E por que isso acontece com o Vasco, assim? A questão política interna. O Vasco é o pior clube em termos políticos do Brasil, assim, disparado? Eu nunca me envolvi em política de clube, né? Eu sequer já fui sócio do Vasco. Nunca fui sócio do Vasco. Eu sempre fui de arquibancada, né? E acabei largando mão. Depois que a gente começa a trabalhar, fica muito, né? Larga um pouco de mão. Mas eu acho que a política do Vasco atrapalha muito, né? Demais, né? Incomoda demais. E acho que o Vasco tem um problema já há muito tempo, que é o seguinte. O Vasco vai contratar fulano? Não, mas o Vasco não tem dinheiro. Mas peraí. O problema, então, é arrumar o dinheiro. Por que os outros têm e o Vasco não tem? Porque o Vasco cruza os braços, não dá pra segurar fulano porque o outro lá tem mais dinheiro. Cara, o Vasco perde jogador pra Cruzeiro. Perdeu o Dedé pro Cruzeiro. Vai estar perdendo jogador pro Bragantino. Cara, que loucura. O Vasco é o clube que tem que pegar jogador desses caras, não é perder pra esses caras. E tá acontecendo isso de uns tempos pra cá... E muito. E você acha assim, com quem que eu tava falando, cara, em relação ao Vasco? Foi o estagiário que falou isso aqui. Enfim, os jogadores que também vêm pro Vasco hoje, você acha que os novos e tal, não tem a dimensão do que é o Vasco, assim? Você acha que isso acontece? Porque no ano passado foi muito revoltante a forma que o time atuava. Parecia que tava tudo normal, assim. Cara, primeiro que o cara que vem pro Vasco, ele já é um cara que já não tem tanta ambição. Por quê? Porque o jogador de mais ambição, sobrou, né? Ele não tá indo pro Vasco, ele tá preferindo ir pro Bragantino, ele tá preferindo ir pro Fortaleza. Pro Cuiabá. Então, quem é que tá vindo pro Vasco? É o que cara, sobrou no mercado. é a sobra da sobra. Agora eu te pergunto, que noção de grandeza hoje um atleta, um torcedor pode ter do Vasco se ele tem 25 anos de idade? Não tem referência, né? Nenhuma. Porque há 20 anos que o Vasco não ganha praticamente nada. Olha só. O Vasco foi campeão brasileiro em 2000. Isso. Ok? João Avelange. De 2000 pra cá, o Vasco chegou a 2 finais de Copa do Brasil. Ganhou uma e perdeu uma. E Campeonato Brasileiro, só uma vez... Ele chegou na última rodada... Com chance. Chance remota. Mas 11, chegou... 2011, né? Chance remota. Ele tinha que ganhar do Flamengo e o Corinthians chegar do perder o Palmeiras. Era uma chance remota. Era um resultado em 9 possíveis, sei lá. Enfim, mas chegou. Em 20 anos, então, nós estamos falando de um clube que só chegou com uma remota chance de título brasileiro uma vez. E que em 20 anos ficou ausente de uma primeira divisão durante... 8 anos, porque se em 4 ele estava jogando a Série B e nas outras 4 ele estava na zona de rebaixamento, onde esse time estava? Então, cara, onde está o Vasco em 20 anos? Onde está esse clube em 20 anos? Caindo 4 vezes e permanecendo uma na Série B, né?
Então, Não, isso é muito preocupante, né, cara? Porra. Porque isso aí você tá deixando, ou pior, é isso que o Canta falou e você falou. Você tem o lance de deixar de crescer nos torcedores, ou pior, ou passar a ser visto como algo do time normal. cara, Porque o cara passa 20 anos vendo o Vasco ali, o garoto cresce e fala, pô, Vasco... A galera né, fala, mano? geração é 10. É. São 2 gerações O cara aí fala de assim, pessoas, é o né? Vasquinho ali, aquele time ali e tal. Não sabe o que é o gigante Vasco. olha, o meu filho tem 9 anos de idade. Eu nunca levei ele a São Januário. Nunca levei ele a um jogo do Vasco. Ele nem curte muito futebol, eu também nem forço. Mas, né, beira assim, inacreditável, né? Pô, o Baran, cara, tão ligado a futebol. Sim. Pô, nunca levou o filho, nunca levei, nunca pediu, nunca... Porque eu me afastei assim, sabe? Não tem prazer. Se o Vasco estivesse bem, certamente eu iria a um jogo, certamente levaria. Mas tem jogo bom, eu não vou. Não vou. É que futebol vou tem pra muito piscina. prazer também, né? Não tem essa coisa também, torcedor, não, futebol, sofrimento, aí é a hora que você chega junto, beleza. Isso é bonito no discurso, mas a verdade é que o cara que tá torcendo, o cara quer ter prazer com o time dele, pô. Eu acho o seguinte, cara, que o futebol você tem que ter um divertimento. Eu peguei uma época de Maracanã que eu chegava no Maracanã, gostava de chegar no Maracanã cedo. Por quê? Porque tinha o desfile das bandeiras, tinha a entrada das torcidas. Cara, era um monte de coisa e finalizava com o jogo. Isso aí. Era um entretenimento. Tinha preliminar interessante. Preliminar. Era legal, era divertido. Hoje, cara, mudou muito, né? Hoje mudou muito. Nessa discussão aqui, e a gente ainda pode falar sobre isso. Ainda sobre o Vasco da Gama, a gente tem uma discussão, todos os vascaínos que vêm aqui, que é um time privilegiado que tem nomes gigantes, né? Por exemplo, você tem a certeza no Flamengo, não que o Flamengo não tenha nome gigante, tem também, mas você tem um destacado, né? Você tem lá o Zico, né? Deus pros rubro-negros e acabou. O Zico é o maior ídolo da história do Flamengo. O Vasco não, tem discussão, principalmente com a galera mais nova. Ou você acha que não tem? Quem é o maior ídolo da história do Vasco pra vocês? Não há a menor dúvida de que o maior ídolo da história do Vasco é o Roberto Dinamite. Ponto. Esteve aqui no Charla Podcast. Você pode ter, por exemplo, o maior ídolo do Fernando, que é o Felipe. O melhor ídolo do Zezinho, que é o Edmundo. Sim. Mas o maior ídolo da história do Vasco é o Roberto. É o Roberto. Agora eu vou te explicar aqui. Quem sou eu pra explicar? Por que o nome do Zico se perpetua tanto no Flamengo? E o do Roberto não se perpetua no Vasco? Eu acho que se perpetua, mas não tanto quanto o do Zico. É um problema do Flamengo. É um problema grave pro Flamengo. Como é que um torcedor do Flamengo, que nunca viu o Flamengo jogar, pode dizer que o Zico é o maior ídolo? Sabe por quê? Porque o Flamengo passou anos e anos e anos sem grandes times. O que não aconteceu com o Vasco. O que não aconteceu com o Vasco. O que eu quero dizer, para ficar mais claro, é o seguinte. Um torcedor do Santos jamais vai dizer que o Pelé é o maior ídolo dele, se ele não viu o Pelé jogar. Dele, né? Dele. Se ele não viu o Pelé jogar. Provavelmente esse torcedor do Santos já viu o Robinho, já viu o Neymar, pode falar que é o Diego, eu não sei quem ele vai falar. Mas ele não vai falar que é o Pelé, porque ele não viu o Pelé jogar. E só o torcedor do Flamengo, que nunca viu o Zico jogar, diz que o Zico é o maior ídolo dele. Isso é inadmissível. Por quê? Porque o Flamengo não construiu grandes jogadores como o Zico. E aí ele foi se perpetuando. O torcedor do Flamengo é gigantesco, vai passando de geração para geração, aí o cara de 15 anos de idade, que é Flamengo, diz, Zico. Ele não deveria falar Zico. O Flamengo deveria ter oferecido outros jogadores. É o que acontece com o Vasco. O cara fala no Felipe, o cara fala no Edmundo, o cara fala no Juninho Pernambucano, ele não fala no Roberto. Não é porque o Roberto não foi um grande jogador, porque o Vasco fez outros grandes jogadores. É porque o Roberto foi presidente? Hoje, por exemplo, o torcedor do Flamengo, da atual geração, não vai falar que é o Zico. Ele não vai falar. Ele vai falar quem? Gabigol. Ele vai falar o Arrascaeta. Mas até esse time do Flamengo era o Zico. O que você tá falando se encaixa também em relação ao time, né? O Flamengo tem hoje um time que conquista, né? Sim. Coisas que o time somente a geração do Zico conquistou. Exatamente. Mas no caso do Flamengo tem um ponto diferente. O seu ponto de vista é interessante pra cacete. Mas o que eu observo às vezes na rede social
se uma galera da geração mais nova parte por um comentário desse, porque não é todo mundo que tem coragem de escrever que o Gabigol é ídolo, assim, que a galera vem e cobra. Opa, não. Não, mas chegou a ter comparação a quem ganha, o time de 81 Sim, ou mas tem o sempre time alguém de que entra e fala 2019. assim, Começou a ter isso aí essa... não pode nem ser discutido, tá maluco, que absurdo, que a pessoa nem A galera deixa. pede estátua agora pra galera de Sim. 2019, enfim, tem isso. Porque você, até essa geração surgir, você teve momentos, né? O Pet, Momentos. o Adriano, e depois uma série de jogadores que não tinham qualidade, mas que... Teve talvez a passagem do Romário, que não foi bem sucedida. o Romário do é Edmundo. ídolo de muito rubro-negro, mas ele não ganhou título. Não. É porque ele é o Romário, fez 200 e tantos gols. Ídolo por causa do que ele fez pela seleção. Né? Também. E os outros, tirando o Adriano e o Pet, os outros que figuram ali num patamar que a galera lembra, são jogadores que são valorizados porque eram considerados fracos e superaram e ganharam. Obina, Brocador... Por outro lado, vou perguntar, o Roberto não é... Só um detalhe ainda envolvendo o Roberto, né? O Roberto, ele é um grande ídolo do Vasco, o maior nome da história do Vasco, sem ter conquistado o título mais importante pro ele Vasco. não conquistou a Libertadores. Não conquistou a Libertadores. E a gente tá falando de jogador aí, como o Juninho Pernambucano, que ganhou Libertadores e Brasileiro. Né? Estamos falando do Felipe, que ganhou Brasileiro e Libertadores. Né? Copa do Brasil. Então, em relação a isso... Roberto, você não acha que é desvalorizado pela torcida do Vasco? Pouco valorizado pela torcida do Vasco? Acho que não. Por conta como jogador, da passagem como não. presidente? Não. Acho que isso não interfere? Acho que não. Acho que interferiu no momento. Hoje eu acho que as pessoas até esqueceram que ele foi presidente. Eu acho que não manchou. Acho que num primeiro momento, sim, porque você acaba não gostando do presidente, você ofende. E não dá pra você ofender assim, né? Roberto, pô, desgraçado. Não, Roberto, presidente, hein? Não tô falando Roberto, não dá. Mas hoje, eu acho que não. Tá certo. A opinião do Baran. Vai mandando a sua aí, mandou superchat, com certeza.